pouquinho. Tá. Pode repetir, Tiago, por favor? Letra? C. Todos concordam com o Tiago? Está falando que seria uma homonímia, né? O que é uma homonímia? Homonímia, eu falei na aula passada, que seria referência aos homônimos, né, perfeitos, e os homônimos imperfeitos, as homógrafas e as homófonas, né? No caso ali, quando eu tenho homógrafas, né, seria palavras iguais na grafia, diferentes na pronúncia, né? Homônimas homógrafas e homônimas homófonas são palavras iguais na pronúncia e diferentes na grafia. Então, não seria isso daí, né? Eu estou falando sobre multiplicidade de significação de palavras, né? Quando eu falo em rede social, e falo em rede social no sentido deles estarem dentro de uma rede. É uma polissemia, gente. Tá? É a polissemia que se refere a significados diferentes num determinado contexto. Tá? Até na apostila vocês têm um exemplo da palavrinha letra, né? Eu falo assim, a letra da música de Chico Buarque é incrível, a letra daquele aluno é ilegível e meu nome começa com a letra D. Tá? Então, a palavrinha, letra, com vários significados aqui no mesmo contexto. Então, no caso aqui, vai ficar a letra A, ok? Tá, vamos para a seguinte. Acho que tem alguém querendo entrar aqui. A seguinte questão diz assim, a semântica é a ciência de tudo que possa produzir na mente humana, ou no outro ser de sensibilidade e reação. Uma significação, um sentido, um significado. Essa é a definição de Palmer. Semântica é um termo técnico usado para designar o estudo do significado. Tá? Então, a gente sabe que a semântica estuda aqui a relação do sentido das palavras. Tá? Considerando os estudos semânticos e classificação sobre o fenômeno da paronímia, é correto afirmar. Então, vocês voltam lá na parte de parônimos, né? Aqui na página 558, fala ali sobre os parônimos, tá? O que são os parônimos, gente, tá? São palavras semelhantes na pronúncia e na escrita, tá? Mas com significados diferentes. Então, parônimos, né, que é a paronímia, são palavras semelhantes, não são palavras iguais, semelhantes na pronúncia e na escrita, como, por exemplo, a palavra acento, né? Acento gráfico se escreve com C, né? E acento de se assentar com 2 S. Então, veja que elas são parecidas, né? São semelhantes na escrita, né? A pronúncia é igual, mas são semelhantes na escrita. E acender, né? Com C, de acender um fogo, né? E acender com S, C, no sentido de ascensão, de elevação, tá? E isso que é parônimos. Então, considerando os estudos semânticos de classificação sobre o fenômeno da paronímia, é correto afirmar que as palavras parônimas dão ideia de um todo, do qual se originam várias partes ou ramificações. Por exemplo, a palavra religião é um todo ao qual está ligada a todos os tipos de religião? Não, né? Eu não estou falando de palavras parecidas aqui quando eu falo de religião. Chamamos de paronímia a propriedade de uma palavra ou expressão que apresenta vários sentidos além do seu sentido original. As palavras parônimas guardam uma relação de sentido entre si
o que as diferencia das palavras homônimas? Não, também. Chamamos de parônimos as palavras que apresentam a mesma estrutura fonológica, os mesmos fonemas, a mesma acentuação e ainda assim apresentam significados completamente diferentes. Não, não foi isso que eu falei agora, né? Ele não tem as mesmas palavras, as palavras não têm a mesma estrutura fonológica, não têm o mesmo fonema, não é a mesma acentuação, elas são semelhantes. E a letra D é um tipo de alteração semântica que ocorre quando há palavras parecidas em sua estrutura fonológica, ou seja, em sua pronúncia e escrita, mas diferente quanto à significação. A paronímia é um fenômeno semântico que agrupa palavras cujas grafias são iguais e suas pronúncias também. Então, A, B, C, D ou E. É a D, né? É letra D, isso aí. A2. Orgulho ferido. O editor da respeitada revista britânica The Lancet sobre o futuro de Cuba acendeu uma polêmica com pesquisadores latino-americanos. Então, guardem ali essa palavra acendeu, se estiverem com o lápis na mão ali, já dá uma grifadinha que a gente vai precisar dela. O texto da revista sugeriu também, é uma grifada, que o país pode mergulhar num caos após a morte do ditador Fidel Castro, que sofre de câncer, tal como ocorreu nos países do leste europeu, após a queda dos seus regimes comunistas. E conclamou, grifa, os Estados Unidos a preparar ajuda humanitária para os cubanos. De quebra, a publicação insinua, grifa a palavra insinua, que há dúvida sobre a capacidade do sistema de saúde cubano fazer parte a esse quadro. 4 ações são atribuídas no primeiro parágrafo do texto ao editorial da revista britânica, The Lancet. Acender, sugerir, conclamar e insinuar. Considerando o texto, não haverá prejuízo para o sentido se tivessem sido empregados respectivamente. Então, qual dessas palavras aqui abaixo a gente pode substituir no texto sem que haja prejuízo na estrutura do texto? Quando eu falo acender uma polêmica, eu posso usar ensejar, a letra A, instigar, dirimir, solapar ou conduzir. Ensejar seria o quê? Almejar, né? Instigar, induzir. Dirimir, no sentido de impedir, né? Solapar, escavar, e conduzir é guiar e conduzir e dirigir. Então, qual dessas primeiras palavrinhas dessas letras a gente pode trocar por acendeu ali para ver se a gente já mata a charada? Instigar. Induzir? Eu digo acender uma polêmica. Acendeu uma polêmica. Ele almejou, ensejou uma polêmica, né? O texto da revista sugeriu. Sugeriu no sentido de ele expôs, né? No sentido de expor. O que seria expor? Palavra que eu posso usar aqui, aventar, propor. Bom, aqui a gente já matou a charada na primeira, né? Porque eu já falei que almejar seria no sentido de ensejar. Então, sugeriu seria aventar, né? A próxima palavra que seria conclamou e conclamou os Estados Unidos, né? Convocar. E a última seria insinua, né? De quebra, a publicação insinua que há dúvida sobre a capacidade, né? Insinuar é sugerir. Então, aqui ficou a letra A, ok? A3. Quando saí de casa, o velho José Paulino me disse:
Não vá perder o seu tempo. Estude, que não se arrepende. Eu não sabia nada. Levava para o colégio um corpo sacudido pelas paixões de homem feito e uma alma mais velha do que o meu corpo. Aquele Sérgio de Raul Pompeia entrava no internato de cabelos grandes e com uma alma de anjo cheirando a virgindade. Eu não. Eu não. Era sabedor de tudo, era adiantado nos anos que ia atravessar as portas do meu colégio. Menino perdido, menino do engenho. Esse é um trecho, né, do livro Menino de Engenho, de José Lins do Rei. No texto, o verbo cheirar tem significado de. Então, quando fala ali, uma alma de anjo cheirando a virgindade. Esse cheirar tem significado de agradar, parecer, enfeitiçar, indagar ou bisbilhotar. Parecer. Parecer. A gente vê ali que o biotipo do Sérgio, né? A gente vê que ele é ao contrário do personagem que é menino do engenho, né? Quando ele fala menino perdido, menino do engenho, né? Daquela ideia de um menino forte, um menino com experiência de vida, né? Corpo sacudido pelas paixões, né? E o Sérgio já o quê? Então, cabelos grandes, é tímido, e dizia-se que ele cheirava a virgindade. Então, no caso de cheirar a virgindade, tanto no aspecto físico quanto intelectual, né? Então, seria a palavra parecer. Na 4. Desculpa. Tem uma charge, embaixo diz assim, você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. O veículo de cultura, aí aparece na televisão lá um tiroteio, né? Toma, bang, 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 tal. No último quadro, ela diz assim, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé, tá? Vejam que aqui eu tenho a palavrinha cultura, né? Em 3 quadrinhos, né? O que acontece aqui? Aqui acontece o que a gente falou na questão na primeira questãozinha lá, né? Seria a multiplicidade da significação de palavras, né? Quando eu falo no primeiro quadrinho que seria veículo, um veículo de cultura, é o meio, um veículo de cultura, que é o meio de propagar cultura e ensinamento, né? E no último quadrado, ela diz assim, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Eu tenho só a palavra cultura, que quer dizer arte, conhecimento, saber. Né? Então, só que no último quadro, quando ela fala que ela saltava do veículo e ia a pé, ela acha o quê? Que a TV não transmite cultura, né? Porque ela viu aquele tiroteio ali, né? Bom, na página 560, tirinha Mafalda de Quino. A polissemia é um recurso muito utilizado para conferir efeitos de humor nas tirinhas e também na publicidade. Observamos na tirinha da Mafalda que a palavra cultura adquiriu uma multiplicidade de sentido. Essa multiplicidade de sentido que uma mesma palavra pode apresentar em diferentes contextos de uso chama-se hiperonímia, polissemia, né? Eu acabei dando a resposta já bem no início da explicação. A 5. Nas conversas diárias, utiliza-se frequentemente a palavra próprio e ela se ajusta em várias situações. Dei os exemplos do diálogo. Então, vamos prestar atenção na palavrinha quando aparece a palavra próprio. A Vera se veste diferente. É mesmo, é que ela tem um estilo próprio. A Lena já viu esse filme uma dezena de vezes. Eu não consigo ver o que ele tem de tão maravilhoso assim. É que ele é próprio para adolescente. Dora, o que eu faço? Ando tão preocupado com o Fabinho. Meu filho está impossível. Relaxa, Tânia. É próprio da idade. Com o tempo ele se acomoda. Nas ocorrências 1, 2 e 3, próprio é sinônimo de respectivamente. Quando eu falo estilo próprio, seria um estilo peculiar, adequado, peculiar, conveniente, adequado ou peculiar, de novo. Estilo próprio, um estilo particular. Que palavrinha seria? Adequado, conveniente ou peculiar?
estilo próprio, um estilo peculiar, tá, gente? Que é, quer dizer, particular. É que ele é próprio, isso, porque ele é próprio para adolescente, ele é adequado, já acertaram ali, adequado para adolescente. E a 3 é próprio da idade, né? É característica da idade. Letra B, valeu, certinho. A 6. Filme bom é filme antigo. Opa, filme bom é filme antigo? Lógico que não. Mas A Múmia, em 1932, põe a frase em xeque. Sua refilmagem, com Brendan Fraser no elenco, ainda ocorre nos cinemas brasileiros, repletos de humor e efeitos visuais. Na de Karlfeldt, há uma vantagem de Boris Karloff no papel título, compondo uma múmia aterrorizadora, fiel ao terror dos anos 30. Apesar de alguma precariedade, lança um clima de mistério que a versão 1999 não conseguiu, tal a ênfase dada à embalagem. Então, guarde essa parte ali. Tal a ênfase dada à embalagem. Daí, nem sempre cinema bom são efeitos especiais. Deveria ser a tal frase. Também guarde, deveria ser a tal frase. Em tal, a ênfase dada à embalagem deveria ser a tal frase, os termos em destaque das duas frases podem ser substituídos respectivamente por semelhante, tamanha ou essa. Não conseguiu. Semelhante ou tamanha? Tamanho. Tamanha embalagem, tá? Da embalagem. E a segunda ficou, daí sempre cinema bom, são efeitos especiais. Essa ou aquela? Essa ou aquela? Aquela, tá? Letra C. 7. O primo. Primeira noite ele conheceu que Santina não era moça. Casado por amor, Bento se desesperou. Matar a noiva, suicidar-se e deixar o outro em castigo? Ela revelou, guarda essa palavra, que havia 2 anos o primo Eusébio lhe fizera mal, por mais que se defendesse. De vergonha, prometeu a Nossa Senhora ficar solteira. O próprio Bento não a deixava mentir, testemunha de sua aflição, antes do casamento. Santina pediu perdão, ele respondeu que era tarde, noiva de Grinalda, sem ter direito. Ele revelou que o primo Eusébio lhe fizera mal. Assinale a alternativa em cuja frase o verbo revelar possui sentido semelhante ao que apresenta no seguimento. Então, ela revelou que havia 2 anos o primo Eusébio lhe fizera mal, por mais que se defendesse. Esse revelar seria a fisionomia da Santina, revela a preocupação. O Bento revelou-se um autêntico machista. É próprio do ser humano não querer revelar suas fantasias e deslizes. Os jornais revelam diariamente os principais acontecimentos. Ou os pais de Santina já haviam mandado revelar os signos de casamento da filha. Hum? Qual que fica, gente? A, B, C, D ou E? Olha, bem no início lá já fala, né, que o Bento se desesperou, né, matar a noiva, suicidar-se, deixar o outro em castigo. Está mostrando aqui que Bento, porque hum? se revelou um autêntico machista. Então ficou a letra B, ok? Eu coloquei alguns exercícios aqui no vídeo. Deixa eu ver se eu consigo passar, tá? Vamos ver se vocês conseguem repetir, fazer comigo aqui. E se não der tempo, daí vocês
dão uma olhadinha, que depois ele vai lá para o YouTube, tá? Depois eu passo para lá. Assinale a alternativa correta. Pedro e João, né? Aqui são, porque até aqui na apostila ele apresentou exercícios de polissemia, de hiperonímia, essas coisas assim. Não, a apostila não colocou exercícios de homônimos, homólogos, grafas homófonas, tá? E eu coloquei alguns aqui para vocês terem como exemplo. Então, assinale a alternativa correta. Pedro e João mal entraram em casa e perceberam que as coisas não iam bem, pois sua irmã caçula escolhera um mau momento para comunicar aos pais que iria viajar nas férias. Mas seus dois irmãos deixaram os pais mais sossegados quando disseram que a jovem iria com os primos e a tia. A, B, C, D ou E. Pedro e João mal entraram em casa. É mal com L ou mal com U? Com U? Quando eu troco, lembra daquela regrinha que vocês aprenderam lá na quinta série? Mal com L, se eu posso trocar por bem, né? E mal com U, quando eu posso trocar por bom. Eu posso falar assim, Pedro e João bem entrar em casa, ou falo Pedro e João bom entrar em casa? Bem, né? Então é mal com L. Aí o segundo, um mau momento. Mal com U, mal com L. Hã? U. U. Mal entrar em casa. Um mau momento, tá. E aí, momento para comunicar aos pais, queriam viajar nas férias. Mas os seus dois irmãos, é mais ou é mais? Mas. Mas não é mais, né? E deixaram os pais. Mais. Isso. Ficou a letra C. C. Aqui. Okay? Eu tenho mais. Acho que vai dar para fazer só mais a 2 aqui. Vai ficar ali, tá? Como eu falei, depois vocês jogam lá no YouTube. Vocês vão assistir isso daí. Vamos fazer a 2 ali. Completa as lacunas com estada, estadia, onde e aonde. Tá? Eu vou falar onde quer que eu me hospede ou aonde quer que eu me hospede. Onde? Aonde significa sentido movimento, tá? E onde significa lugar. Então é Aonde? onde, né? Opa! Onde? Onde? Que lugar que, né? Quer que eu me hospede. Procuro logo saber o preço da estada ou da estadia. Estadia. Da estada, Nada. quando eu vou ficar, né? E quanto custa a estadia? Daí sim, a estadia de um carro alugado, bem como onde ou aonde se possa ir à noite. Aonde? Aí agora é aonde, porque está indicando movimento, né? Aonde, ir aonde, tá? Bom, tem mais exercícios, tem 5 exercícios aqui. Depois vocês dão uma olhadinha lá no YouTube, qualquer dúvida, vocês me procuram, tá? Então, gente, por enquanto, então, isso daí é por hoje, tá? Então, até mais para vocês. Qualquer dúvida, só me procurar, ok? Vou fechar agora que eu tenho outra aula, tá? Tchau, gente. Até mais. Tchau. Até.